outros, se coloque de pé. Quero fazer a menção da palavra. Glória a Jesus. Deus Quero faz. depois que o cooperador Célio prepare um louvor aí no final do culto, Aleluia. porque nós vamos ouvir a mensagem e a Bíblia diz que quem está triste, ora, e quem está alegre, cante, louve a Deus. E essa mensagem vai trazer alegria e depois nós vamos louvar em agradecimento. Glória a Pelo Deus. que Deus tem feito na nossa vida e vai usar o teu servo como canal Em de nome de bênção para nós. Jesus, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Josué, Aleluia. capítulo de número 7. Oh, aleluia. Josué é o 6º livro da Bíblia, irmãos. Depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, depois vem Josué. É o 6º livro da Bíblia, capítulo de número 7, versículo de número 20. Se você abrir a Bíblia no comecinho, você pula 6 livros, você vai achar o livro de Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés, através de Deus, tirou o povo do Egito e quase na metade do caminho Deus recolhe Moisés e levanta Josué para entrar na terra a qual Deus havia prometido à nação de Israel. Josué é um livro que tem muita importância para nós, servos e servas de Deus. Amém? Livro de Josué, capítulo de número 7, versículo de número 20. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Escrito assim está. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, que isso corresponde a 2 quilos e 400 gramas, e uma cunha de ouro, ou seja, uma barra de ouro, de aproximadamente 600 gramas de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e o tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava na sua tenda e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os Filhos de Israel. e as deixaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com eles tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, a sua tenda e a tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbastes? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim, o Senhor se tornou o ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Irmão, você pode sentar, mas deixa a sua Bíblia aberta aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias. Pastor, que palavra é essa no dia de Santa Ceia? Aleluia. Põe um fundo musical talvez aí, meu querido amigo Rodrigo. Irmãos, olha para mim aqui, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja.
o correto, cooperador Célio, é que todos nós, homens e mulheres, ao chegar a uma determinada idade, é bom que a gente faça um check-up pelo menos uma vez por ano. A pastora Adriana foi fazer aí esse tempo aí, descobriu um monte de coisa. Diabetes está um pouco elevado, está com colesterol, o que chamou aqui lá? Tiroide, nódulo na tiroide. Mas ela só descobriu isso indo ao médico. Então, quando a gente vai ao médico, irmãos, a gente faz os exames, o resultado daqueles exames vai declarar como é que está a sua saúde. Agora, imagine você indo no médico, Valéria, o médico de sua confiança, você faz todos os exames necessários, o médico pega o exame, olha para você e fala assim: você está bem, você não está precisando de nada. Aí daqui a 4 meses te dá um tique na sua cabeça, você vai lá e resolve fazer os mesmos exames, só que quando você vai no seu médico, ele não está lá, ele está de férias. Você explica a situação do médico que está substituindo ele, ele faz os pedidos dos exames, e de repente, quando o médico abre os exames, fala assim: você tem 30 dias de vidas, porque você está com isso e aquilo. Mas doutor, eu fiz os exames, não aconteceu nada. Aí de repente você leva os exames que está na sua casa e compara com os exames atuais, você vê que o médico ocultou de você uma verdade, e diante dessa ocultação dessa verdade, você vai morrer em 30 dias. Só que se você tivesse tomado as devidas consequências, ou devido orientações há 3 meses atrás, você iria viver como uma pessoa normal. Então esses 3 meses de negligência que você ocultou gerou um resultado de morte na sua vida. O que você iria pensar a respeito do médico que ocultou o diagnóstico que você estava doente? Você iria recomendar esse médico para um amigo seu? Jamais. Não? Alguém aqui iria recomendar? Queridos, a gente olha para esse tema aqui. Quando eu orei para esse tema, eu orei. Essa semana que passou eu não trabalhei. Deus proveu uma providência aí. Eu fiquei em casa, meditando, falando com Deus. E hoje de manhã cedo, quando eu vim arrumar essa mesa aqui, irmãos, isso durante esse 1 ano e pouquinho que nós estamos aqui, isso nunca aconteceu comigo, operador Senhor. Mas eu estava arrumando a mesa aqui, o Senhor falava para mim assim: olha, você está preparando um alimento para o povo mais especial da face da terra. Meu Deus. Então prepara isso com todo carinho. Irmã Edna, quando a senhora vai trabalhar juntamente com a sua equipe, eu acredito que a irmã procura fazer o seu melhor para que os clientes comam, se sintam bem e retornem para a glória de Deus. Então, quando eu estava preparando essa mesa aqui, começou a me vir à mente alguns irmãos, e eu estava com a porta bem baixinha, e não é que eu não quero ocupar os irmãos, não, porque foi um momento de comunhão que eu tive com o Senhor. Eu arrumando essa mesa aqui de manhã, só eu e o Espírito Santo, e o Senhor gerou ao meu coração algo tão maravilhoso. Eu chorei um pouquinho aqui, parei um pouquinho, dobrei meu joelho aqui, agradeci a Deus, e o Espírito Santo falava: daqui a pouco as pessoas mais importantes da face da terra vão saciar esse alimento. Então ele tem que ser preparado com todo cuidado, pastor Marcelo. O pão é simples, é normal. O vinho é de boa qualidade, é normal. Mas só que quando a igreja orar, ele será um alimento diferenciado. Glórias. E eu comecei a assimilar essas coisas na minha mente. E quando a gente olha para esses versículos que nós lemos aqui, dá a entender, irmãos, que nós servimos a um Deus que é mau. Porque vocês acompanharam os versículos aqui. Algo estava acontecendo de errado na nação de Israel, porque alguém errou, alguém pecou. E quando Acã vem até Josué, que era o líder da nação,
Ele fala assim, ó, eu pequei contra o Senhor e fiz assim e assim. E ele revela, presbítero Alexandre, o seu pecado que ele havia cometido. E diante desse pecado, algumas coisas geraram consequência à nação de Israel. E por ele ter cometido esse erro, eles trouxeram diante de todo o povo, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, e inclusive o líder que era Josué, diante de todo o povo, trouxeram Acã, a esposa, filhos, filhas, bois, jumentos, ovelhas, a casa e tudo. E de repente, aquela multidão de pessoas pegou pedra e mataram toda a casa de Acã apedrejado. Foram muitas pedras, cooperador Célio. E depois dessa quantidade de pedrada, fogo. Meu Deus do céu. A gente olha para um tema desse e fala, Senhor, misericórdia, como Deus é mau. Não, irmãos. Se você voltar um pouquinho na história, a Bíblia vai nos dizer que as nossas consequências podem gerar situações que vai não prejudicar somente a minha casa, mas aos meus filhos, a minha esposa e quem está ao meu redor. É necessário nós voltarmos um pouquinho na história. E abra sua Bíblia aí no livro de Josué. Você só vai voltar um pouquinho no capítulo de número 6, o versículo 17. Irmãos, essa presença de Deus lá me marcou tão grande de manhã, que eu fiz um esboço, esqueci o esboço e esqueci um alimento que tinha que trazer também para ser. Mas está em casa lá, depois eu vou trazer. O esboço ficou na mente. Olha o que diz o capítulo 6 de Josué, versículo de número 17. Josué 6, versículo 17. Porém, a cidade será anátema. O que é anátema, irmãos? Coisas amaldiçoadas ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos dos anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Pois bem, todos nós conhecemos a história que quando Moisés tira o povo do Egito, o povo vai caminhando para a terra prometida. Moisés é levado, Deus levanta Josué como líder daquele povo. Quando Josué toma a direção para entrar com o povo na terra prometida, o primeiro obstáculo que tem é atravessar o Jordão. O Jordão descia com uma forte correnteza de água. O presbítero Adeildo que pregou aqui com muita ousadia. Os irmãos lembram que a água era muito forte, não havia como atravessar aquele rio. Era algo impossível. Então precisava de uma intervenção divina. E Moisés e Josué precisavam ter a certeza de que verdadeiramente Deus era com ele. Ele então glorifica, ora, pede a Deus instrução, eles conduzem a arca na frente e de repente Deus para a água do Jordão e toda a nação de Israel passa em terra seca e firme. Do outro lado, eles cantam assim como Moisés, glorificando a Deus pela intervenção e pela oportunidade de avançarem glorificando a Deus. Eles avançam, passam o primeiro obstáculo que é o Rio Jordão e caminhando mais um pouco, eles se deparam com uma cidade chamada Jericó, a cidade indestrutível. Deus, por intermédio da sua sabedoria, ordena a Josué que mande espias dentro da cidade para saber como é que era a cidade. A cidade é investigada. A prostituta Raabe, ela guarda os espias porque a notícia chegou que já havia homens de Israel dentro da cidade. E se eles estavam lá, eles estavam espiando porque eles iam fazer alguma coisa. Deus manda Josué, após receber os espias dentro da congregação, e fala assim: olha, a cidade é impossível, mas
Se Deus prometeu, nós vamos tomar posse dela em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vocês conhecem a história, irmão? Rabi guarda eles retornam para a nação de Israel. Deus, por intermédio da sua sabedoria, manda o povo rodear a cidade é rodeada, a cidade cai por terra, o povo invade a cidade de Jericó, o nome do Senhor é glorificado, Deus mata tudo, só que Deus falou: ei, não pegue nada desta cidade, absolutamente nada, porque tudo lá é consagrado a Deus pagão, e o que é consagrado a Deus pagão é maldição para o povo de Deus. Por isso que nós não podemos, irmãos, compartilhar com as coisas de Deus e nem com as coisas do mundo. Ninguém pode amar a dois senhores, ou amar a Deus e amar o mundo, não. Ou você ama a Deus ou você ama o mundo. E essa oportunidade, essa opção, cabe a mim e a você escolher. Verdade, Deus. Deus ordenou: não tome nada, porém o ouro, a prata e o cobre tragam para Josué, que isso eu vou abençoar. É despojos, ou seja, é tesouro. E os demais é coisa maldita. Só que olha só, irmão, o que é a desobediência à palavra de Deus. Acã, um dos soldados, entra dentro da cidade de Jericó, como todos os soldados, vai matando, só que de repente ele se depara com uma capa babilônica, uma roupa. Meu Deus, que coisa linda! Eu não posso deixar isso escapar. Isso aí eu não vou destruir, não. Eu vou levar para casa. Isso não vai poder ficar. Isso é bonito demais. Acã olha aquela capa, algum pouco de prata, um pouco de ouro, e olha o que Acã faz, irmãos. Já está todo mundo morto na casa, eu vou pegar a capa babilônica, pendente de ouro, ninguém está vendo mesmo. Oh, glória a Deus, aleluia! Cobre lá e, oh glória, vencemos! A vitória é nossa em nome de Jesus! Chegamos! Jericó foi derrubada! O nome do Senhor vai ser glorificado! É engraçado que Deus, ele é tão misericordioso que Deus não intervém na hora. Ele espera a sua atitude de renúncia e de alguém que está arrependido do mal que fez. Deus espera. Deus não é um Deus vingativo como nós. Tem coisa, irmão, que se eu te der um tapa, você vai revidar. Se eu te falar alguma palavra que vai te entristecer, você vai revidar na hora. Só que Deus não. Por isso que Ele é um Deus longânimo. Ele aguarda o seu arrependimento para te perdoar em nome de Jesus. Aleluia. Ele aguarda a sua atitude de arrependimento, porque quem dentre nós não está sujeito a pecar? Quem dentre nós não está sujeito a errar? Só que se você se arrepender, irmão, do seu ato, Deus é misericordioso para te perdoar. Passou, cooperador sério. Avançaram, Jericó foi destruída. Queimaram tudo, só levaram Raabe e os despojos. Só que eles avançando, tinha uma outra cidade chamada Ai. Cidade pequena. Olha aí, irmão. Por isso que eu pedi para os irmãos deixar a Bíblia aberta. Capítulo 7 de Josué. Versículo 2. É Bíblia, irmãos. Só vai virar a página. Capítulo 7 de Josué, versículo 2. Olha que interessante. E vendo, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai. Ai é uma cidade que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel. Falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens a espiar a Ai, e voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba alguns, uns 2.000, 3.000 homens, a ferir Ai. Não fadigueis ali a todo o povo, porque poucos são os. Assim subiram lá do povo alguns, 3.000 homens, aos quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36. E seguiram-nos desde a porta até Sebarim.
e feriram-nos da descida, e o coração do povo derreteu-se como água. Eita, meu Deus do céu. Peraí. Foram lá espiar a cidade pequena. Tanto que os espias falaram: não, Josué, não manda muita gente não. Manda só uns 2.000 soldados, no máximo 3.000, sabe por quê? A cidade é muito fácil de vencer. Não precisa, sabe, importunar o exército todo não. Manda pouca gente, porque isso aí vai ser muito fácil. É como tirar leite, é como tirar doce da boca de uma criança. Subiram todos eles encorajados. Só que chegou lá, o negócio deu errado. Os 3.000 soldados, irmão, 36 já ficou no meio do caminho. E quando começaram a descer para chegar onde o povo estava reunido, o restante quase morreu, quase tudo. Mas peraí, que negócio é esse? Nós vencemos uma nação terrível. Jericó era impenetrável. Nós vencemos. O que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Por quê? Porque isso era muito fácil de vencer. Era simples vencer essa cidade. O porquê que nós perdemos o que já estava ganho? Por que nós perdemos algo tão fácil? Irmãos, você nunca pode se acomodar com a situação que você está vivendo, principalmente sendo cristão. Não, você não pode. Meu Deus. E se as coisas começam a dar errado na sua vida, é porque tem alguma coisa escondida. O povo está perecendo, mas era para ganhar, por que não deu certo? Tem alguma coisa escondida que não foi revelada. Meu Deus. Agora, nós lemos até o versículo de número 5. Agora, olha o que vai dizer o versículo 6, do capítulo 7 de Josué. Olha só, olha o que um líder precisa fazer. Líder não só na igreja, mas líder na sua casa, na sociedade, na empresa. O que um líder precisa fazer? Por isso que Deus sempre instituiu líderes, principalmente para o seu povo. O líder ele tem que saber de tudo, cooperador sério. O líder ele tem que estar à frente, persistindo, sentindo o cheiro, faro, se tem perigo ou não. O líder ele tem que ter conexão com Deus para ver o que está dando certo e o que está dando errado. Se está dando certo, glorifica a Deus. Se está dando errado, consulte ao Senhor. Olha o versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Eita, esse homem orou, irmãos. Ele e deitaram sobre pó, sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Jeová, por que com efeito fizestes passar a este povo o Jordão, para nos dares das mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos, contentara-nos com ficarmos além do Jordão. Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Irmãos, quando eu li isso aqui, a minha alma glorificou a Deus. Josué falou assim com Deus: Senhor, por que nós perdemos o que já estava ganho? Como pode, Pai? Nós vencemos um exército que era invencível. Nós matamos um elefante. Agora, quando tem uma formiga, a gente perde. O que está errado? E sabe o que o Josué fez? Ele prostrou a arca diante do povo e chamou, sabe quem? Os anciões. Tem situação, irmão, que não é só você. Tem situação que quando repercute diante da igreja, todo mundo sofre quando alguém está ferido. Meu Deus. Tem igreja que não prospera, sabe por quê? Porque alguém está escondendo alguma coisa. Tem casa que não vai para frente porque tem coisa errada enterrada lá dentro. Tem família que não prospera porque tem coisa enterrada lá dentro. Tem igreja que não avança, dá um passo para frente e dá dois para trás porque tem coisa errada lá dentro. Só que eu nunca vi, como foi dito aqui, um justo desamparado.
A resposta de crente tem que ser por meio do joelho. Não tem o que esse Deus não possa fazer diante de alguém que se prostra a colocar a cara no pó e falar: Deus, revela o que está em oculto em nome de Jesus. Josué tinha amigos, porque os anciãos falaram: não, Josué é o líder, mas ele não tem que pagar o preço sozinho, não. Vamos todo mundo pagar o preço com ele. Se ele taca a boca no pó, vamos todo mundo colocar a boca no pó também. Ei, igreja não é constituída só por um e por dois, não. A igreja é um corpo. É verdade, Deus. Se o cooperador está com sério, se o cooperador está com problema, a igreja faz parte do corpo. Vamos orar pela situação dele. Se o Caio está com problema, faz parte dessa igreja, o corpo tem que se juntar. Ou a gente é amigo só na hora do é na dor que você revela que você é para o teu próximo em nome de Jesus. O verdadeiro amigo que é aquele que não é só aquele que vai na tua casa comer, não. Está com fome, o irmão está precisando de necessidade, vamos suprir a necessidade. Porque faz parte do mesmo corpo em nome de Jesus. A igreja que se une no único só propósito, ela tem respostas para a glória de Deus em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus olhou lá do céu e falou assim: Josué não está sozinho. Os anciões, aqueles que foram levantados como obreiro, como pessoas que fazem parte do corpo, estão orando com ele também. E nós aprendemos aqui, eita, agora eu vou falar, em Jeremias 33:3: clama a mim e anunciar-te-eis. Você não sabe, Josué não sabia que o negócio estava escondido, mas Deus sabia. Josué não sabia que tinha coisa escondida, mas Deus sabia. Eles oraram. E olha o que vai dizer aqui. Olha o que vai dizer aqui o versículo 10 do mesmo capítulo 7. Eles oraram, eles falaram com Deus, eles clamaram a Deus. Olha o versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediu o meu concerto que ele tinha ordenado. Lembra lá no capítulo 6? Deus falou: não leve nada. E até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem, tem coisa enterrada dentro da tenda de quem faz parte do seu ministério em nome de Jesus. É por isso que vocês estão perecendo. Meu Deus. E não é the of the king, the power, não. Isso é a revelação do céu. Aleluia. E quando Deus fala, se cumpre. Aleluia. Sabe por que vocês perderam a guerra? Porque vocês estão em pecado. Tem coisa escondida. Desobedeceram a minha ordem. Eu falei para não levar nada, e alguém de vocês levou. Meu Deus. Tem coisa escondida, Josué. Por isso que eu fiz vocês perder a guerra. Porque eu não tenho o culpado por... Se roubou, sabia que estava roubando e sabia que eu havia falado para não pegar. Vamos continuar. Versículo 12: pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. A cidade de Ai viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão tirarem o anátema do meio de vós. Eita, meu Deus do céu. Eu não serei mais convosco enquanto tiver com coisa errada dentro da congregação, dentro da sua casa, dentro do seu ministério, dentro dos seus negócios. Aqui na igreja você prega, você louva, você glorifica, você sapateia. Lá fora você está enganando os outros, está mentindo para os outros, está mexendo com a mulher dos outros, está mexendo com o marido de mulher casada, está comprando, não está pagando, está negando o meu nome. É assim que você quer ir para o céu? Aqui dentro você tem uma personalidade, lá fora você tem luta. Você é homem de duas mulheres? Você é mulher de dois maridos? As coisas estão dando errado, sabe por quê? Estão fora da minha palavra. E eu, o Senhor, velo por ela. Meu Deus. Eita Deus.
Quer tomar Santa Ceia e fazer coisa errada no mundo? E depois chegar diante de mim e falar que você é o cara? Se conserta. Se conserta. Se conserta. Se conserta. Se conserta. Porque ainda dá tempo. Escute. Eita glória. Abre aí 2 Samuel, capítulo de número... Peraí, é 11? Deixa eu ver aqui rapidinho. Aleluia. Vai doer, mas vai segurando aí, igreja. Receba que é de Isso aqui é para nós ir para o céu. 2 Samuel, é 11? Aleluia. 12. Olha isso aqui. Meu Deus do céu, estou sentindo grandemente a presença de Deus nesse lugar. Segunda Samuel capítulo 12, irmãos. Rapidinho, achou? Glória a Deus. Escute. Olha só o que é fazer coisa errada. Acharam aí? 2 Samuel capítulo 12, versículo 1. E o Senhor enviou Natã à casa de Davi. E entrando ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com os seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia no seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das ovelhas e das vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é este homem que fez isso, e pela cordeira tomarás e dar a quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, e assim te diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a tua casa, o teu senhor, e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel, Judá, e isto é pouco, mas te acrescentaria tais coisas. Escute, todo mundo conhece a história. Davi, por não ter ido para a guerra, ficou em cima do telhado, e quando olhou para Betseba, falou assim: eu quero essa mulher. Ele mandou matar Urias, tomou posse da mulher, pecou com ela, achou que Deus não ia ver. Natã vai e se apresenta diante de Davi e fala assim: olha, eu vou te contar a história de 2 homens. Um era muito rico e o outro era pobrezinho. Um tinha muitíssimas ovelhas e vacas, um só tinha só uma cordeira. Um viajante passou, roubou a cordeira do homem pobre e foi festejar com o homem rico. Quando Davi ouviu isso, ele ficou enfurecido. Ele falou assim: eu vou matar esse homem, custa quem custar. O profeta Natã falou assim: ó, esse homem é você, Davi. Você fez o que não deveria ter feito. Agora, diante do seu pecado, a espada do Senhor vai cair sobre a sua casa em nome de Jesus. Todos nós sabemos o que Davi passou. O irmão estrupou a irmã, o irmão foi lá e matou o outro, o filho perseguiu ele, Absalão estrupou as mulheres de Davi em praça pública e todo mundo veio. A bagaceira foi feita, sabe por quê, irmão? Porque Deus não tem o culpado por inocente. E se Natã não faz isso, repreende o rei Davi, sabe o que ele ia fazer? Continuar fazendo coisa errada. Quantas pessoas não iriam sofrer as atitudes de Davi se não tivesse um homem de Deus para falar para ele a verdade? E eu vim aqui nessa noite como um médico que tem o diagnóstico do que você está passando. Meu Deus, olha aí. Eu não vim passar a mão na cabeça de ninguém. Tem igreja aí, irmão, que você pode fazer o que você quiser. Só que esse é o médico que está enganando você diante da dificuldade Meu que Deus. você está passando. É forte. Existem pastores que estão como esse médico. É. Está errado, mas pode continuar. O que importa para mim é o seu dízimo. É desse jeito. O que importa para mim é ver você entrar no reino dos céus. É. Presta
E você possa comer a última santa ceia aqui na terra e participar da primeira no céu, que será servida não por mim, mas por aquele que te prometeu a salvação, que é Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. É assim mesmo. É. Hoje não se faz mais isso, mas lá no céu vai ser feito. Hoje não se faz aqui na terra, sabe por quê? Porque os homens se corromperam. Mas se não tem pastor para fazer isso aqui, lá no céu vai ter. Aleluia. Nós estamos somente alertando a igreja. Eu estou sendo o médico que está falando o diagnóstico que você tem. Pastor, eu não estou com problema nenhum. Continue glorificando. Essa palavra não é para quem está com plena consciência ao Senhor. Essa palavra talvez pode ser para mim. Melhorar ainda mais para que eu possa chegar no céu e não ser reprovado. É verdade, Jesus. Porque eu todos os dias preciso me consertar. É mesmo. Aleluia. Não adianta eu sentar na mesa, participar com os irmãos, falar mal dos irmãos dentro da igreja, criticar isso, aquilo outro. Não, não. Nós temos que ser verdadeiros, porque no céu existe um Deus. Josué orou juntamente com seus amigos e Deus revelou o que ele estava fazendo de errado. No versículo 20, todos nós aqui vimos, sabe por quê? Porque quando Deus revela, Deus mostra o endereço certo em nome de Jesus. Deus não erra endereço. Deus mandou Josué fazer isso, aquilo outro. Josué começou a orar. E as tribos começaram a sair fora. E a maldição caiu justamente sobre a tribo de Acã. Ao ponto de Deus falar assim, ó, você é o culpado. Então chama ele para que toda a congregação veja que a punição de quem erra, o salário do pecado é a morte. E Acã pecou diante dos olhos do Senhor. Versículo 20, para a gente encerrar, nós já vamos participar da ceia. Versículo 20, capítulo, vamos voltar em Josué 7. Versículo 20. Versículo 20. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente fez o quê? Verdadeiramente pequei contra o Senhor e o Deus de Israel, e fiz assim e assim. O salário do pecado é a morte. Pastor, mas Deus não poderia passar a mão nesse homem, dar a ele a oportunidade? Deus deu oportunidades para ele. Deus foi longânimo com ele. E quando o pecado foi relatado, chamaram o soldado: vem aqui, vocês dois estão bonitos mesmo. Vem aqui, Edmilson, vem aqui, cooperador. Sério, deixa bem, corre aqui. Corre aqui, isso. Pega essas coisas, por favor, aqui que eu coloquei aqui. Corre, Edmilson, sorte as pernas. Pega os dois, essas coisas que eu coloquei aqui. Pega aí. Isso, pega aí. Dá um pro céu. Fica aqui na frente, aqui. Ali na frente, ali, isso. Pode descer. Vem aqui, Josué. Fica do lado deles aí. Mostra pra ele aí, o cooperador, sendo o cooperador de missa. Aí, ó. Aleluia. Aí, o pecado. Vem aqui. Só por hoje, sabe? Eu vou ser Acã e dela minha mulher. Aí, ó. Conta fatos. Aí, então o pecado tá aí, ó. Sabe por que os 36 homens morreram? Lá na batalha de Ai? O culpado da morte deles foi eu. Sabe os homens que foram feridos quando estava descendo, que o coração deles ficou tão triste que ficaram como água corrente? Sabe por que esse povo morreu? O culpado sou eu. Olha a consequência da morte desses soldados que foram inocentemente. Morreram só por quê? Porque eu peguei o que não era para pegar. Escondi o que não era para esconder. E essas mortes que morreram antes de mim? Essas famílias que ficaram chorando. Sabe por que essas famílias ficaram chorando? Porque eu fiz o que não era para fazer. E Deus me orientou por meio da palavra. Então eu não sou inocente. Eu pequei porque eu sou sem vergonha. Eu pequei porque eu ainda não conheci a verdade. Porque quem conhece a verdade é liberto. Quem conhece a verdade não rouba nada de ninguém. Quem conhece a verdade não engana ninguém. Quem conhece a verdade não se prostitui.
prostitui. Aleluia. Quem conhece a verdade anda em santidade. Está doendo, você vai esperar, porque Deus vai falar daqui. Ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Espere o tempo de Deus, porque o que há de vir chegará e não tardará, em nome de Jesus. Espere a tua vez. Não mexa no que é seu. Não roube. Não fale mal dos outros, porque às vezes, pela tua palavra, você está matando alguém. E diante disso vai ter uma consequência. Se não tem pastor aqui na terra, Deus lá no céu vai te condenar. Porque o pastor dos pastores vai falar: você fez o que não era para fazer. A minha palavra foi pregada, você não obedeceu porque você não quis. E o salário da tua desobediência vai ser o Hades. Ainda dá tempo da gente se consertar. Desenterre o que está enterrado. Se conserte um pouco mais. Esforce-te um pouco mais. Una a sua casa para orar. Ajude os pastores. Faça pelo reino. Porque o reino vai te favorecer em nome de Jesus. O reino te recompensa da forma que você tem buscado e feito o que é digno para o Senhor, de toda a honra e de toda a glória. Deus nunca ficou devendo nada a ninguém e nunca ficará devendo. Sabe por quê? Porque Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, o que nós vamos ganhar em te servir? Eu larguei meu barco, eu larguei minha pescaria. Jesus falou para ele assim: ó, nessa vida aqui eu vou te dar 100 vezes mais, e depois a vida eterna comigo lá no céu de glória. Não cobice o que não é seu, irmãos. Não mexa no que é seu. Aleluia, Deus. Glória Espere. seja o teu nome, Pai. Se Deus tiver de matar, deixa Deus matar. Se Deus tiver de pesar, deixa Deus pesar. Mas não vamos compartilhar com aquilo que Deus está amaldiçoando. Davi, você fez o que não era para ter feito. Você poderia ter escolhido a mulher que você quisesse, eu ia te dar. Mas você mandou matar o marido. Você mandou matar Urias, o meu servo, o marido de Betseba. Você é rei, ele é meu servo. Aqui no céu ninguém é maior do que ninguém. E pela sua desobediência, a espada vai cair sobre a tua casa. Davi teve que ver o seu filho estrupando as suas mulheres em praça pública e todo mundo viu. Davi teve que enterrar o seu filho, porque ele foi lá e estrupou a irmã dele, a filha de Davi. Olha a bagaceira que Deus fez, sabe por causa do quê? Por causa de uma atitude errada. Por causa de uma atitude errada. Igreja, eu não estou preocupado com o que estão fazendo lá fora, sabe por quê? Porque Deus não me deu aquele povo lá. Eu sou responsável por vocês. E essa palavra é simplesmente um alerta, a começar por mim e pela minha casa. Glória a Deus. Aleluia. O meu maior desejo é ver cada um de vocês no céu de glória. Está doendo? Compartilhe a sua dificuldade, que nós vamos pôr o boca aqui no pó e nós vamos orar. E Deus vai trazer solução do seu problema. Está em dificuldade. Esse mesmo Deus que revelou para Josué é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. É mesmo. Em Hebreus 13 ele diz: ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Ele não é como eu e você. Ele não muda, sabe por quê? Porque ele é Deus. Estou com dificuldade, pastor. Traga o seu problema, que nós vamos pôr a boca no pó e nós vamos orar. E o Deus que é o teu pastor vai suprir toda a tua necessidade, desde que nós não tenhamos nada enterrado dentro de casa que não é lícito perante o Senhor. Aleluia, Jesus. A família de Acã pagou um preço terrível. Deus exterminou tudo. Sabe por que Deus fez isso, irmão? Para mostrar para os demais que se fizer errado, você pode ser o próximo. Essas são as consequências. Só que tem uma coisa boa, irmãos. Não vai dar tempo de pregar isso hoje. Mas se você ler, eu vou ler rapidinho aqui. Pode se colocando de pé enquanto isso. Deus abençoe os cooperadores, Deus abençoe Josué, em nome de Jesus. O
capítulo 8, irmão. Só vou ler só um versículo só. Depois que as coisas foram colocadas em práticas, depois que tudo deu certo, olha só que coisa linda. Versículo 3. Então, capítulo 8, versículo 3. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos e enviou-os de noite. Olha só que coisa linda. E deu-lhes ordem dizendo: olhai para as emboscadas da cidade, por detrás não vos alongueis muitos da cidade, e todos estareis. Porém, eu e todo o povo que está comigo não chegaremos à cidade, e será que quando nós saímos ao encontro, como dantes fugiram diante de nós? Deixa eu só ver rapidinho aqui, irmãos. Sucedeu que vendo o rei de Ai se passar, levantaram-se em emboscada. Oh, Jesus, eu tinha marcado aqui. Achei aqui. Versículo 24. Desculpa. Versículo 24. Versículo capítulo 8, versículo 24 de Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai, no campo do deserto, onde os tinha seguido, e havendo todos caído a fio da espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai, e puseram a fio da espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulher, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão, que estendera como lança, até destruir totalmente todos os moradores da cidade de Ai. Depois que o povo se consertou, irmãos, não tem vitória que Deus não te dá em nome de Jesus. Aleluia, é verdade. Depois que arrancou o pecado, irmãos, a vitória é sua em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Fique com essa palavra. Eu quero convidar aqui o cooperador Célio para louvar o Senhor com alegria, porque nós estamos felizes, irmãos, porque o Senhor vai pelejar por mim e por você em nome de Jesus. A vitória é nossa, a vitória é minha, a vitória é sua, pelo poder que há no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nesse momento com essa palavra? Bendito seja Deus todo. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu peguei minha parte. Eu também. Eu peguei minha Estou parte. levando a minha parte. Glória. Chegar em casa, eu ainda vou ler mais um bocado, porque foi forte o que aconteceu aqui hoje. Aleluia. Aquela menininha ali louvando, parece que não, né? Menininha louvando ali, eu sentindo Deus falar comigo bem ali. Mas confesso a Deus, meus irmãos, que a gente vem para o culto assim, até meio que despreparado, né? Às vezes desprovido de um louvor para cantar, sabendo que a gente vai ter oportunidade de falar: eu não vou não, hoje não é dia de louvar, hoje não é dia, porque eu não estou afim. Mas aí vem Deus através de uma criança falar com a gente. Aí vem o pastor Marcelo com uma palavra dessa. E Barreta de Jeová. só assim a gente vê o quanto somos miseráveis na presença do Senhor. Sabendo que a gente pode fazer muito mais. É mesmo. Às vezes pouco que a gente faz, a gente acha que faz muito. Mas, meu irmão, difícil. Vamos adorar a Deus, que é. Aleluia. Ei, glória a Deus, aleluia! Obrigado, Jesus. Eu te amo, Senhor. Ah, meu Deus amado, eu te amo. Aleluia. Oh, Espírito Santo da verdade, meu amor. Vou lhe falar de
seus sonhos. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seus caminhos. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar as tuas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer: pra que chorar, sofrer?